Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta de hoje é definirmos para vocês o que são ângulos opostos pelo vértice e fazer alguns exercícios do livro didático de vocês. Bora lá? Bom, dois ângulos são opostos pelo vértice, que a gente representa de forma simplificada OPV, quando os lados de um deles são semi-retas opostas aos lados do outro. Bom, pode parecer algo bem complexo, mas não é não. Olha a figura aqui, ó. Eu tenho, deixa eu só colocar a ponta da minha caneta aqui. Eu tenho aqui o ângulo D, ele tem uma semi-reta aqui, formando o seu lado, tá? E tem uma outra semi-reta aqui, formando o seu outro lado. Então, o ângulo D é formado por essas duas semi-retas. Vamos pegar o ângulo B. Então, esse ângulo B, ele tem uma semi-reta formando esse lado aqui, certo? E essa outra semi-reta aqui. Observe que essa semi-reta aqui, ela é oposta a essa semi-reta. E essa semi-reta é oposta a essa semi-reta, tá? Apesar de eu estar colocando dois tracinhos aqui, eles não têm medidas iguais, não. Então, pessoal, olha só. O ângulo D e o ângulo B são opostos pelo vértice, porque os seus lados, os lados de D, né, do ângulo D, são opostos aos lados do ângulo B, tá? Mas, de forma geral, é muito simples identificar ângulos opostos pelo vértice, tá? Esse daqui é o vértice. Então, os ângulos que estão à direita e à esquerda aqui são opostos pelo vértice, assim como aqueles que estão em cima e embaixo, tá? Então, supondo que RR são retas concorrentes, eu vou ter quatro ângulos ali, AB, CD. E esses quatro ângulos, eles serão B e D, tá? Opostos pelo vértice, a cor está até a mesma, e A e C também opostos pelo vértice. Toda vez que eu tiver duas retas concorrentes, vão formar quatro ângulos e eu vou ter dois pares de ângulos opostos pelo vértice, tá? Agora, saber que os ângulos são opostos pelo vértice traz uma definição importante na geometria, tá? Então, nesse momento, eu vou pedir um pouco de abstração de vocês para eu fazer uma demonstração aqui para vocês. Mesmo porque vocês ainda não viram álgebra, tá? Então, eu vou tentar mostrar de forma bem intuitiva. Bom, nós já sabemos que o ângulo A mais o ângulo D vale 180 graus. Esse aqui é um ângulo raso. Assim como, então, isso acontece com A e D, acontece com D e C, ó, 180 graus. Acontece com C e B, 180 graus. E acontece com A e B, ou B e A, tanto faz, 180 graus. Então, quando eu pego dois ângulos, tá? Nesse caso, a gente chama de ângulos adjacentes. Esses ângulos adjacentes aqui formarão sempre 180 graus. Então, A mais D é 180, D mais C é 180 e C mais B também é 180, tá? Partindo dessa ideia, eu vou escrever isso aqui para ver se a gente consegue tirar algum tipo de conclusão. Bom, então A mais D é 180 graus, acabei de falar. Também A mais B também é 180 graus. Então, olha só, gente. Esse mais esse é 180 e esse mais esse é 180, ok? Bom, se A mais D é 180 e A mais B também é 180, eu não posso afirmar que essas duas medidas aqui são iguais, não. Porque isso vale 180, isso vale 180, então eu posso afirmar que A mais B é igual a A mais D, certo? Bom, se eu considerar que o A aparece aqui e aqui, para que essa igualdade seja verdadeira, obrigatoriamente, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse ângulo aqui, tá? Só um exemplo bem simples. 2 mais 3 é igual a 2 mais alguém. Qual é o número que tem que ser esse alguém aqui para que essa soma seja igual a essa? Esse alguém tem que ser igual a esse valor aqui, ó, já que esses dois são iguais. Ok? Então, daqui eu concluo que B tem que ser igual a D, tá? Uma ideia análoga seria, entre aspas, eu tirar da igualdade esses valores aqui, ó, como se eu descartasse eles. Futuramente, a gente vai ver que isso é possível. Agora, não. A gente vai de forma intuitiva, tá? Então, o que eu provei para vocês? Que B e D são iguais. Então, B e D são iguais, e eles são opostos pelo vértices, ok? Vamos fazer a mesma coisa aqui agora com B mais C. B mais C é 180. A mais B, a gente já falou, também é 180. Bom, se essa expressão é igual a 180 e essa expressão também é igual a 180, essas duas expressões são iguais, certo? Do mesmo módulo que eu fiz aqui, se
eu tenho B aqui e tenho B aqui, e esse somatório que tem que ser igual a esse somatório, obrigatoriamente esse valor tem que ser igual a esse valor. É como se eu tirasse isso daqui. Conclusão, A igual a C. Bom, pessoal, eu provei que A é igual a C e provei que B é igual a D, tá? Quando eu coloco um tracinho aqui, eu estou mostrando que esses ângulos são iguais. Quando eu coloco 2 aqui e 2 aqui, eles também são iguais. E se aqui tem 1, aqui tem 2, eles são diferentes, tá? Então, olha só. B e D são opostos pelo vértice. E B e D são iguais. A e C são opostos pelo vértice. E A e C são iguais. Então, que tipo de conclusão eu posso tirar aqui? A conclusão é que os ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Congruentes é a ideia de mesmo valor, tá? Bom, se eles têm o mesmo valor, sempre eu posso usar isso toda vez que eu precisar resolver um exercício que tenha ângulos opostos pelo vértice, tá? Então, apesar da demonstração ser um pouco mais abstrata do que vocês estão acostumados, dessa apresentação aqui, vocês precisam saber que quando eu traço duas concorrentes, eu formo 4 ângulos e os pares de ângulos opostos pelo vértice, eles são sempre iguais. Então, esse é igual a esse, assim como esse é igual a esse. Independente da posição que eu desenhar essas minhas retas, ó. Posso fazer assim. Esse daqui vai ser igual a esse e esse daqui vai ser igual a esse, porque eles são opostos pelo vértice, ok? Bom, em relação ao conteúdo, a proposta de hoje é só essa, pessoal. O que eu quero agora que vocês façam é o exercício 22 ao exercício 21, que estão localizados na página 132 e 133. Parece que é uma quantidade grande de exercícios, mas vocês vão ver que a maioria dos exercícios vai ser apenas de análise visual. Vocês vão conseguir responder as perguntas, tá? Então, dê um pause no vídeo agora, faça esses exercícios e depois volte para assistir a correção. Bora lá? Bom, considerando que vocês já fizeram todos os exercícios, a gente pode ir para a resolução dos exercícios, tá? Vou deixar aqui só para eu poder ler aqui, ó. Nas figuras a seguir estão indicados alguns ângulos formados por duas retas concorrentes. Determina a medida dos ângulos indicados pela letra X. Então, olha só, pessoal, esse ângulo aqui é oposto ao vértice desse, não é? Então, se eles são opostos ao vértice, eles são iguais. Então, x é igual a 26. E acabou o exercício, não tem mais o que fazer nesse exercício. Tá? Nesse caso aqui, eu sei que esses dois ângulos são suplementares, ou seja, a soma deles é 180. Então, para achar o valor de x, basta eu fazer 180 menos 135, considerando que a soma deles tem que dar 180. Então, eu simplesmente estou perguntando, né? Se eu já tenho 135, quanto que falta para chegar a 180? Se a gente fizer essa operação aqui, a gente vai achar 45, tá? Porque se fosse 130, seria 50. 135 vira 45. Ó, ângulos opostos pelo vértice. Conclusão, x é igual a esse ângulo aqui. Esse símbolo aqui, ele tem um valor, tá? Esse é o símbolo do ângulo reto. Então, aqui é 90 graus. Consequentemente, x é igual a 90. Aqui, ó, ângulos opostos pelo vértice. X é igual a 73 graus. Aqui, ó, esses dois ângulos juntos dão 180 graus. Aí, agora, entra numa parte mais abstrativa ainda, tá? Ou mais abstrata. Tá? Abstrativa ficou feio demais, nem sei se existe essa palavra. Então, mais abstrata ainda. Que é o seguinte, pessoal. Eu tenho 2x mais x. O que significa isso? Tá? Bom, aqui eu vou pensar em partes. Eu tenho duas partes. Se eu vou pensar de uma forma diferente. Esse daqui, ó, é o dobro de x. Então, se eu partisse esse ângulo aqui, se eu conseguisse partir esse ângulo aqui ao meio, tá? Vou ver que seja mais ou menos aqui. Vou apagar isso aqui, ficaria x e x aqui. Concordam com isso? Eu parti esse ângulo aqui, ó, ao meio, tá? Ele é o dobro de x, então fica x e x aqui. Agora, eu tenho que esses três ângulos juntos formam 180 graus. Então, para saber o valor de um deles apenas, basta eu pegar 180 graus dividido por 3. X é igual a 60 graus. Nesse momento, parece um pouco difícil? Sim, porque a gente não viu equações. Isso aqui a gente representa facilmente com equações, tá, pessoal? Mas eu acredito que deu para fazer de forma intuitiva aí, tá?
No próximo capítulo, a gente vai entrar em equações, então a gente pode voltar em alguns exercícios desse tipo e resolvê-los de forma até um pouco mais fácil. Então, perceberam a proposta que eu fiz? Eu imaginei aqui, ó, que aqui eu tivesse x e x, então os três ângulos são iguais, o somatório dos três é 180, então para saber um deles, eu faço 180 dividido por 3. Ok? Ângulos opostos pelo vértice, então x é igual a 38 graus. Viram que eu falei com vocês que da maioria das vezes a gente ia só identificar visualmente o valor do ângulo? Tá? Bom, duas retas concorrentes, ó, uma reta aqui e outra aqui, ó, duas retas concorrentes. Posso até dar nome para elas, ST. Formam quatro ângulos. Então, quando eu faço aqui, ó, tem quatro ângulos aqui. Um dos quais mede 45 graus. Vamos supor que seja esse daqui, ó. Determina a medida dos outros três ângulos formados por essa reta. Eu vou chamar aqui de ângulo A, ângulo B e ângulo C. Bom, pessoal, o ângulo de 45 graus e o ângulo B, eles são o quê? Opostos pelo vértice. Conclusão, B igual a 45. O ângulo de 45 graus e o ângulo A, eles são o quê, pessoal? Eles são suplementares, tá? Eu vou até montar uma igualdade aqui, para vocês irem acostumando com essa ideia. O ângulo A mais o ângulo 45 é igual a 180. Bom, quanto que eu faço para achar o ângulo A? Eu sei que A mais 45 é igual a 180. Então, eu penso, quanto que falta 45 para eu chegar a 180? Tá? Isso vai ser 135. Se vocês quiserem colocar direto, 180 menos 45. A seria igual a 135. Bom, para achar o ângulo C, eu posso usar de duas estratégias. Posso fazer a mesma coisa com C e 45, que juntos dão 180, mas vou usar outro tipo de estratégia. O ângulo A e o ângulo C, eles são iguais porque eles são opostos pelo vértice, então C também é 135. Só para a gente lembrar, o ângulo B aqui, ele é 45 graus, a classificação dele é um ângulo agudo, está entre 0 e 90. O ângulo A e ângulo C são 135 e eles são classificados como ângulos obtusos, tá? Que está compreendido entre 90 e... Deixa eu melhorar um pouquinho a câmera aqui. 90 e 180, ok? Questão 24, observa a figura. Qual é o valor de x? Bom, olha só, pessoal, esse ângulo aqui, ele é oposto ao vértice desse ângulo aqui. Então, isso aqui vale x, aqui também vale x. Esse ângulo aqui é oposto ao vértice a esse, que também vale x, já que esse vale x. Para finalizar, esse ângulo também vai valer x, porque é oposto ao vértice a esse ângulo. Aí eu conto quantos ângulos eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos. Tá? Esses 6 ângulos aqui, não vou nem colocar 6x, não. Esses 6 ângulos aqui juntos dão uma volta completa. E uma volta completa é 360 graus. Então, que conta que eu faço para descobrir o valor de x? Bom, o x é uma dessas 6 partes. Então, seria 360 dividido por 6. Bom, se fosse 36, seria 6. Como é 360, vai ser 60 graus. Olha só, pessoal, essa questão da representação do grau, eu sugiro que coloquem só na resposta. Não fique colocando no meio da conta, porque tem quem faça a bolinha pequena, tem quem faça ela um pouquinho maior. Daí a pouco essa bolinha vira um zero, tá? Então, tome cuidado em relação a isso. Questão 25. Sabendo que as medidas dos ângulos AOD, deixa eu pegar aqui, AOD é 105. Já está marcado aqui, tá, pessoal? EOD, desculpa, aqui, 50. AOB, AOB é Y. E, por último, BOC, BOC é X. Calcule o valor de X sobre Y. Bom, então, para calcular o valor de X sobre Y, eu vou precisar de quê? Saber o valor de X e saber o valor de Y. Eu vou começar trabalhando com ângulos opostos pelo vértice. Então, esse ângulo aqui, A, ele está oposto a esse... Desculpa, esse ângulo X está oposto ao vértice aqui, a esse ângulo aqui. Consequentemente, aqui vai valer X. Ok? Bom, eu sei que esses três... Vou apagar só aqui para não confundir. Eu sei que esses três ângulos aqui, ok? Juntos formam 180 graus.
Então, eu sei que se eu somar o x mais o 105 mais o 50, o resultado dá 180. Então, pessoal, como que eu vou descobrir o valor de x? Eu pego 180 e subtraio esses ângulos aqui, tá? Eu posso até fazer primeiro a soma deles, ó, 105 mais 50. 5 mais 0, 5, 0 mais 5, 5, e aqui dá 1. Então, basta eu fazer 180 menos 155, né? Porque para formar 180 graus, eu preciso dos três ângulos. Se eu já tenho 155, quanto que vai faltar aqui? Vai faltar aqui 25. Ok? Já o valor de y é mais fácil, porque y é oposto ao vértice desse ângulo aqui, ó. Esses dois ângulos são opostos ao vértice. Conclusão, y é igual a 50. Como eu quero fazer a razão entre x sobre y, vai ser de 25 sobre 50. Não dá para dividir 25 por 50, mas dá para simplificar. Dividimos por 25. Eu vou ter 1 sobre 2. Então, a razão de x sobre y é 1 sobre 2. Ok? Esse já foi um exercício um pouquinho mais complicado, né? Dois ângulos são opostos pelo vértice e mede cada um deles 82 graus. Determine a medida dos outros dois ângulos opostos pelo mesmo vértice. Então, eu estou falando em retas concorrentes, tá? Aí eu tenho dois ângulos aqui que medem 82. E eu quero saber a medida desse ângulo que eu vou chamar de A e esse ângulo eu vou chamar de B. Eu sei que A e B são opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, eu só preciso saber o valor de A para saber o valor de B. Eu sei que A mais 82 é igual a 180. Resumidamente, basta para achar o valor de A, basta eu pegar 180 e subtrair 82. Concordam? Seria 98. Consequentemente, B também é 98, já que também é oposto, já que é oposto ao vértice aqui com o ângulo A. Ok? Já estão cansados? Está acabando. Só mais duas questões. Duas retas concorrentes oblíquas, ou seja, esses quatro ângulos não são de 90 graus, formam dois ângulos opostos pelo vértice, cuja medida é 2/9 de uma volta completa. Então primeiro eu preciso calcular 2/9 de uma volta completa. Uma volta completa é 360 graus, pessoal. Esse de, eu vou trocar ele por uma multiplicação. Lembrando que na multiplicação, eu multiplico o numerador com o numerador e denominador com o denominador. Se quiser, e isso eu vou fazer, eu posso simplificar na multiplicação o numerador com o denominador. Nesse caso, o 9 com 360. Vou dividir por 9 dá 1, vou dividir por 9 dá 40. Tá? Porque 36 dividido por 9 é 4, então 360 vai dar 40. Resumindo, 2 vezes 40 é 80 e 1 vezes 1 é 1, ou seja, 80 graus. Ele quer saber a medida dos outros dois ângulos formados nessa reta. Então, quer dizer que esse ângulo aqui é de 80, esse ângulo aqui é de 80, esse ângulo aqui é A e esse ângulo aqui é B. Cai no mesmo problema da questão anterior. Eu sei que A mais 80 é igual a 180. Que número somado a 80 dá 180? Esse a gente pode colocar direto, né? 100. E o B é oposto ao vértice o A, então também vale 100. Ok? Para finalizar, considere dois ângulos opostos pelo vértice. Se um deles, então vou colocar duas retas concorrentes. Se um deles mede 100 graus, qual é a medida da quinta parte do outro? Eu quero a quinta parte do outro ângulo. Então, eu vou chamar esse ângulo de A, e como eles são opostos pelo vértice, A igual a 100. Tá? Mas eu quero a quinta parte de A, ou seja, eu quero A sobre 5. A sobre 5 é 100 sobre 5. É igual a 20. Então, a quinta parte do ângulo é igual a 20 graus. Ok, pessoal? E aí a gente finaliza a nossa lista de exercício aqui e esse assunto ângulos opostos pelo vértice. Na verdade, a gente iniciou esse assunto. A gente vai fazer outros exercícios utilizando essa definição. Ok? Que vocês tenham um excelente dia. Fiquem com Deus, fiquem bem. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.